ele já era a imagem daquele menininho que havia de vir. Porque ele foi injustiçado, foi humilhado, foi vendido, depois foi preso, ou seja, sofreu pra caramba. E geralmente quando uma pessoa sofre muito, o que ela quer? Geralmente ela é vingança, na verdade. Eles vão pagar tudo que eles fizeram. E José, sendo imagem de Jesus, ele faz justo o contrário. Ele perdoa os seus irmãos e ele dá alguma coisa para os seus familiares. Quem é que conhecendo essa história sabe o que ele dá? Comida. Eles vão lá atrás do trigo. Por isso que eu falava que Jesus nasce numa cidade chamada Belém, que significa casa do pão, que remete àquele primeiro José que deu o pão para os seus irmãos. E aquele pão não era simplesmente o pão da comida, mas o pão do perdão, a reconciliação que vem por um coração novo. Por isso que eu falo, é a imagem do menino Jesus, que veio trazer o perdão ao invés da vingança, o amor ao inimigo ao invés do ódio. Então esse já é um significado muito bonito. O menino Jesus, que é a luz, que nasce no meio da noite, nasce em Belém para ser o pão, que depois eu falo um pouquinho mais disso também. Por quê? Porque essa Belém, essa casa do pão, ela é casa do pão também, porque dela saiu o verdadeiro pão. O próprio Jesus Cristo no Evangelho fala: eu sou o pão da vida, aquele que come de mim nunca mais terá fome. Vocês já ouviram uma vez essa palavra na igreja? Não? Aqui já tem gente que fez a primeira comunhão, então já sabe o que significa isso. Comer o pão da vida significa não que eu tenho que comer até ficar. Não, significa que existe alguém que me sacia. Por isso o menino Jesus, que se humilhou a tal ponto de se tornar um pedacinho de pão que nós comungamos na Eucaristia, na missa, é o verdadeiro alimento. Ele é que nos sacia profundamente quando nós sentimos aquilo que eu falava, a angústia, o medo, o desespero de não saber o que vai ser da nossa vida. Ele é o verdadeiro pão, porque é Ele que nos sacia. Por isso Jesus Cristo nasceu de Belém, a casa do pão, fez florescer, fez nascer o verdadeiro pão que é o Cristo. Tá bom? E aí eu já passo para um outro significado. Já falei, Jesus Cristo é a luz, é o pão. Mas se você come muito, depois você sente outra necessidade. O que é? Sede. Dor de barriga, sede. Vem depois. Bom, você comeu. Geralmente você come, mas do lado tem um copinho. Você precisa de quê para depois da comida? Beber? E Jesus Cristo, ele fala também assim numa parte do Evangelho. Tem uma mulher, uma samaritana, que vai buscar água no poço, ó, aqui tem um poço, tá vendo? Para buscar água, porque naquele tempo a região era muito desértica. E a mulher todo dia ia lá buscar água no poço e tudo. E Jesus Cristo fala para ela assim: eu sou o quê? Água. Mas que água? Uma água parada, suja do rio Tietê? A água limpa, a água? Não é essa palavra, água viva. E o que será que significa água viva? Vocês viram que esse ano a gente caprichou no presépio. A gente fez uma fonte, caiu. Alguém perguntava: nossa, por que vocês fizeram uma cascada? Agora vem a explicação. Porque a água está para a vida do homem. Uma pessoa sem água, as plantas, os animais morrem. Só é possível ter vida se tem água. E se a água, até a água, quando fica parada, apodrece. Por isso Jesus Cristo fala: eu sou a água viva. Aquele que tem sede, vem a mim e nunca mais terá sede. E aí entram também os problemas da vida do homem, o mistério que é a nossa intimidade. Saber que todos os dias nós somos carentes pra caramba, buscamos a água, saciarmos de coisas que não nos matam a sede. Eu quero que o papai me queira, me ame. Na verdade, meu pai só pensa no trabalho. Eu quero que a minha mãe todo dia cuide de mim, mas a mamãe só pensa no celular, ou em limpar a casa, ou em trabalhar. Não é verdade? Tem gente balançando a cabeça assim, acho que eu estou acertando nos exemplos, né? Pois essa palavra de que Jesus Cristo é a água é um mistério para que todos nós possamos ter dentro de nós, porque nos momentos de estar sozinho, da solidão, a gente fala: não, calma aí, porque o demônio quer me enganar, quer dizer que ninguém me ama, que eu não estou saciado, que eu tenho sede de muita coisa, mas dentro de mim eu tenho uma certeza. Aquele menino lá no seminário uma vez me falou que Jesus Cristo é a água viva e mata a minha sede. Não preciso de mais nada, basta o Senhor e Ele mata a minha sede. Por isso Jesus Cristo é a luz, que ilumina a nossa vida, é o pão, nos alimenta, não nos deixa faltar nada, é a água, nos sacia nas nossas carências, nos nossos afetos. E isso eu falo para todos, e não só para as crianças, os médicos, os catequistas, porque dentro de nós existe um vazio. Falam os profetas: somos cisternas fendidas. Imagina um poço, se ele não está bem, como chama isso? Bem
bem vedado, se ele tem uma rachadura, a água escorre, perde, não serve para nada. E nós somos assim, cisternas fendidas. Por isso a água viva carece de ser acolhida por nós. Saber que nós somos amados por Deus e por Jesus Cristo, que assumiu a nossa carne. E aí a gente vai passando, vai andando pelo presépio. Vocês veem que o presépio ele tem um início. Ó. A gente montou começando daqui. Tem um cavalo árabe aqui na frente. E o que é isso aqui? Uma coluna. Isso daqui chamava na antiguidade um pórtico. É uma espécie de porta da cidade. Porque diferente de São Paulo, que é uma cidade aberta para todos os lados, as antigas cidades eram muralhadas. Por causa que vinha um inimigo. E se não tivesse muralha, ele entrava, invadia, matava todo mundo. Então as antigas cidades tinham portas. E aqui tem um sentido muito bonito também da porta, porque o próprio Jesus Cristo fala no Evangelho que Ele é a porta. E por que a porta? Que significado que tem a porta? Porque geralmente quando a gente chega num lugar e tem uma porta fechada, isso nos impede de fazer o quê? De entrar, não é verdade? Por isso quando Jesus Cristo arroga esse título, fala eu sou a porta, Ele fala, olha, se você quer entrar na vida eterna, não vai por outro lugar, entra por essa porta. Ou seja, não busca nos teus professores, nos teus coleguinhas, no videogame, no computador, aquilo que não te pode dar vida. Por isso Jesus Cristo fala, eu sou a porta. Se você entra por aquela porta, é um caminho seguro. Por isso que logo em seguida, atrás da porta, vem um... O que é isso daqui? E depois os reis magos vão dar um caminho, uma trilha, uma via. Porque Jesus Cristo fala também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede, fome, ou seja, não fica abandonado. Por isso Jesus Cristo, vamos lembrar, é a luz, é o pão, é a água, é a porta que abre um caminho, o caminho que leva ao Pai. Isso é a coisa mais importante, porque a nossa fé, vocês estão na catequese, tem que aprender um pouco disso também, é um pouco difícil, mas nós acreditamos na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho é aquele que, tendo assumido a nossa carne, nos faz ter acesso ao Pai. Porque vocês já escutaram a história de Adão? Adão foi criado para não morrer, para viver na presença de Deus, mas pela desobediência, Deus nos deu a liberdade, hein? Vocês sabem que vocês, já na juventude, é apresentado os caminhos do bem e do mal. E a todos nós é dada a liberdade de escolher ou por aqui ou por ali. Por isso que vocês têm os catequistas, os pais, que falam a verdade, para escolhermos o caminho correto. E Adão escolheu o caminho errado, o caminho da desobediência. Ocorre que Jesus Cristo, assumindo a nossa carne, e aqui está o grande mistério que eu falava para vocês já no presépio, Ele nos faz de novo ter acesso ao Pai. Então Ele nos dá esse caminho de acesso ao Pai. E aí eu faço um pulo aqui, ó. Vocês veem que está o riozinho que vem. Só que de uma beira do rio para o outro, a gente precisa de alguma coisa para passar. Uma ponte, não é verdade? Essa é a novidade do presépio esse ano, no passado não tinha. Aqui em São Paulo a gente tem um monte de ponte na Marginal Tietê, na Pinheiros, um monte de ponte por aí. Só que geralmente o rio está estreito e tudo isso. Só que se você vai ver assim, né, algumas imagens na internet, você vê assim, você coloca ponte entre precipícios. Você vê grandes paredões e você vê uma impossibilidade completa de atravessar de um lado para o outro, a não ser que exista a ponte, não é verdade? Então o significado da ponte, que Jesus Cristo é a ponte, é que Ele nos faz passar de um lado para o outro, ou seja, Ele nos dá acesso ao outro lado do abismo, porque aquilo que eu falava do pecado de Adão, fez com que todos nós seres humanos nos configurássemos a essa figura de Adão, por causa da nossa natureza decaída. Pelo pecado, nascemos com o pecado original. Por isso o batismo, todo mundo foi batizado aqui quando era pequenininho, lembra? Mentira, você não lembra. E esse batismo nos faz com que em Cristo nós possamos atravessar esse penhasco, esse precipício gigantesco, que era impossível atravessar. Por isso Cristo, tomando a sua cruz, abrindo para nós a ressurreição, nos dá a possibilidade de nós, decaídos que éramos pelo pecado, passarmos a uma vida nova, a eternidade do céu, que é a contemplação, a vida eterna com o Pai de Jesus Cristo, Deus Pai, aquele que eu falava da Santíssima Trindade. Muito bem, já falamos aqui do céu, que Jesus Cristo é a luz, do pão, da água, do caminho, da porta, da ponte. E aqui nós temos também uma figura muito bonita. Desse lado aqui, você vê que está tudo meio desértico, porque naquela época era assim,
Ainda hoje a terra de Israel é assim, meio deserto. Mas aqui tem uma área mais verdinha, vocês estão vendo aqui, ó. Todo mundo consegue ver ou não? Tem um prado aqui, ó. Tem aqui os mais pequenininhos. Isso, aí todo mundo. Tá vendo ali, ó? Tá vendo o que está em cima do prado? Esse é o que? Cachorro? Ah, pensei que vocês achavam que era cachorro. Então, vocês estão vendo que nesse prado estão umas ovelhas, não é verdade? E tem um rapaz ali que cuida delas, ó. O pastor. É sempre um pouco difícil explicar qual que é a figura do pastor, porque nós vivemos na urbanidade, nas grandes cidades. Se você encontra, quando você encontra alguém cuidando de ovelha na rua, você fala que a pessoa é doida, né? Não serve para nada hoje em dia. Mas naquela época os pastores tinham uma função muito importante. Hoje nós temos a inclinação de deixar uma imagem muito bonitinha do pastor, mas eu vou explicar como é que eram os pastores naquela época. Porque o povo de Israel era um povo chamado a estar próximo de Deus, a próximo do templo, a viver as festas de Israel e a poder viver daquilo que é a palavra de Deus, a Torá, a lei. Só que tinha gente que tinha que cuidar dos animais. E esse tipo de gente eram os pastores, eram aqueles que cuidavam do rebanho e estavam sempre afastados da cidade, nas regiões montanhosas, em lugares onde eles podiam achar o prado para as ovelhas se alimentarem. Então os pastores eram umas pessoas humilhadas, renegadas pela sociedade daquela época. Vocês estão entendendo? Estão escutando? Pois é, então os pastores naquela época eram pessoas que estavam excluídas, completamente afastadas, não podiam viver das festas de Israel, não podiam estar próximos do templo, escutar a palavra de Deus muitas vezes, cuidavam das ovelhas e tinham que estar muito atentos, porque imaginamos, Jesus Cristo fala, tinha 100 ovelhas, uma se perde, e o que o pastor faz? O bom pastor vai atrás daquela que se perde e deixa as 99. O pastor tinha que trazer a ovelha no ombro, e não é que a ovelha é cheirosa não sei se alguém que já chegou perto de um rebanho de ovelhas, fede, hein? Porque tem muita lã, fica suada, faz cocô, faz xixi, faz todas as necessidades em cima do pastor. Então o pastor era renegado por isso, era como o emprego mais nojento de hoje em dia, não saberia dizer qual, mas naquela época eles eram os excluídos da sociedade. E Jesus Cristo, quando nasce, quem é que primeiro descobre que ele nasceu? Os pastores. E essa é uma palavra de Deus para todos nós. Porque nós muitas vezes podemos nos encontrar com essa figura do pastor, porque a gente fala assim, nossa, mas ninguém me ama. Será que a vida é para isso? O meu papai é separado da minha mamãe. Quantos coleguinhas de vocês não têm os pais divorciados? Na minha época já tinha muitos, hein? Que durante de segunda a quinta era a mamãe que buscava na escola, sexta-feira era o pai para passar o final de semana com o pai. Que não sabe o que é ter uma família. E também tudo isso que vocês estão escutando hoje no Preserva é para poder falar para os coleguinhas que existe alguém que os ama verdadeiramente. Porque vocês estão dentro da igreja para anunciar também isso. E quem que é o verdadeiro pastor? Porque nós podemos nos identificar com essa situação de que o pastor era humilhado, era rejeitado e que Jesus Cristo veio para os mais afastados, para os mais excluídos. Mas Jesus Cristo fala uma coisa no Evangelho: eu sou pastor. Mas ele fala só o pastor ou ele fala outra coisa? Não, ele fala uma coisa antes, um adjetivo: eu sou o bom pastor. Porque existem pastores e pastores, hein? Existiam os pastores na época que eram mercenários, que faziam só pelo dinheiro e cuidavam das ovelhas do seu senhor e falavam assim, aquela dali caiu no precipício, estou nem aí, o lobo comeu a outra, eu explico depois. Mas Jesus Cristo fala, eu sou o bom pastor. E a característica do bom pastor é que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso Jesus Cristo é o bom pastor. Porque nós, sendo as ovelhas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está vendo aquela pequenininha ali, ó? Essa daqui somos nós, porque tem algumas que estão no prado, descansando aos olhos do pastor, mas tem sempre uma tontinha no precipício que vai para longe, e o lobo, que é o demônio, quer abocanhar a ovelha. E nós somos essas ovelhas que muitas vezes nos afastamos do bom pastor e arriscamos a nossa vida. E a boa palavra que tem para esse prado aqui é que Jesus Cristo não tem medo de entregar a vida por nós. Por isso que ele entrou na cruz e ressuscitou para que nós, ovelhas desgarradas, perdidas, rebeldes, pudéssemos voltar aos braços do pastor. Tá bom? Está entendido isso daqui? Muito bonita essa imagem também do bom pastor que é Jesus Cristo. Muito bem, o que eu vou falar agora? Vamos ver. Ali, ó. Tá vendo ali no fundo? Tem um burrinho
livro, tem? Agora eu quero ver quem é que está afiado na história da Bíblia. Quem é que lembra algum momento que fala de um jumentinho na Bíblia? Quando? Que eles colocaram os para o Jesus ir para Jerusalém. Ele tá falando do Domingo de Está Ramos. afiado demais, deixar você na catequese então. E quando que foi isso? Vocês lembram? Tem uma festa. Domingo de Ramos. Vocês lembram que no Domingo de Ramos a gente vai para a missa? Aí vai o Padre Guti na procissão, vocês com os ramos, os filhos, diz Hebreu, não é verdade? Naquela época, o povo de Israel, lembra que eu comentei para vocês, afasta um pouquinho aqui, senão vocês vão derrubar tudo aí, eu vou ficar bravo. Então, naquela época, o povo de Israel, vocês lembram que eu falei da história de José, de Abraão, de Jacó, tudo isso? E depois vieram alguns outros profetas, pessoas que conduziram o povo, como Moisés, que abriu o mar, que levou o povo pelo deserto, que deu a lei, que era para ser seguida para que aquele povo vivesse. Só que o povo foi rebelde, não obedeceu, se revoltou contra a vontade de Deus. E a partir dos profetas, geralmente você está na missa e fala assim, do profeta Isaías, do profeta Jeremias, os profetas eram aqueles que gritavam diante do povo a vontade de Deus, para que o povo se convertesse, voltasse à vontade de Deus. E os profetas começaram a anunciar que haveria de vir o Messias. E o Messias era o rei esperado para que libertasse o povo da opressão. A visão do povo da época era que libertasse da opressão dos reinos, na época de Jesus Cristo, de Roma, por exemplo. E a característica, as pessoas iam saber que o Messias chegou quando aquele Messias entrasse em Jerusalém, que era a cidade do rei, montado num jumentinho e aclamado por todos. Então vocês lembram que no Domingo de Ramos fala que Jesus Cristo fala assim, vai ter um jumentinho lá, traz ele sobe no jumentinho e entra com Jerusalém, mostrando que ele era o rei. Aquilo que os profetas anunciaram se cumpre em Jesus Cristo. E ele vem para ser o rei, mas não para nos livrar simplesmente de um poder político, naquela época de Roma, ou agora do presidente X ou do rei Y. Pelo contrário, Jesus Cristo vem como rei. Ele é rei porque ele vem nos livrar da opressão do verdadeiro inimigo. E quem que é o verdadeiro inimigo? O demônio. Porque muitas vezes vocês vão escutar na escola, dos professores, isso aí é besteira, o demônio não existe. Não existe. E toda a maldade que acontece no mundo? Quem que é o autor de tudo isso? O príncipe da mentira. Jesus Cristo, quando entra montado no jumentinho, é para mostrar que ele veio reinar, para destruir o reinado, o império daquele que nos oprimia na escravidão do pecado. Porque vocês estão aqui, tem uns muito pequenininhos, outros maiorzinhos, mas o Padre Kiko sempre fala, nós já somos doutores na arte de pecar. Todos nós, hein? Seja para maltratar o irmão, para encabular o papai, para mentir para a vovó, ou para os mais velhos já querer namorar e querer escondido fazer coisa errada e ver coisa errada na internet. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E o engano do demônio é que nós possamos entrar nessa mentira e achar que fazer daquilo que é mentira fazer verdade. Daquilo que é ruim fazer bem, e daquilo que é bem falar que é ruim. Esse é o engano que o demônio nos traz. Por isso Jesus Cristo, entrando no jumentinho, sendo ele rei, ele nos traz a nova vida no seu reinado, sabendo que a opressão do inimigo, do adversário que é o demônio, foi vencida. Por isso aquele jumentinho ali já significa o menino Jesus que depois velho, crescendo, abroga esse título de rei. Essa é uma coisa que eu deveria ter falado no começo. Mas o presépio, aqui está tudo muito infantilizado, muito bonitinho, mas ele só pode ser compreendido de acordo com aquilo que acontece com Jesus quando cresce, hein? É só na finalidade de Jesus que entrou na paixão, na cruz, na morte, na ressurreição, que nós podemos entender todo esse mistério que é o presépio. Então aquele menininho ali é rei, por isso que aquele burrinho está representando ele ali. Muito bem, agora vem uma parte que é muito legal. São esses três rapazes aqui, ó. Três reis magros ou gordos? Magros. Então, os três reis magos, essa é uma parte muito bonita do presépio, hein? Porque a tradição fala que três reis vieram adorar aquele menino que nasceu. Mas antes de tudo isso, eu vou querer explicar uma coisa muito importante, porque sabe que eles eram de três lugares diferentes. Falam assim, foram três magos que vieram do Oriente Distante, lá do leste, do Oriente Distante, mas vieram de três nações diferentes, cada qual de sua nação. Só que na época não tinha o Waze não,
tinha GPS, Google Maps. Como é que eles chegaram lá para saber que Pela estrela. pela estrela? Só que eu vou explicar tudo isso porque assim ficou uma coisa muito fantasiosa falar que eles viram a estrela. Eu vou explicar por que eles eram reis magos. Porque na época eles não eram reis assim de comandar todo o império, de levar à frente as suas nações. Eles eram coroados reis porque eram muito estudiosos. E os reis das nações às quais eles pertenciam deram muitos tesouros para eles porque eles tinham a facilidade de ler a partir das estrelas, estudando o cosmos, aquilo que a gente conhece hoje como astronomia, não astrologia, astronomia. Eles a partir disso conseguiam ver a ordem cosmológica, que é própria da criação, porque Deus criou tudo muito bem. A gente escuta isso no livro do Gênesis. Deus fez o céu, a terra, o sol, a lua, os animais, a água, tudo. Deus fez tudo muito bem. E na criação existe uma ordem. E esses reis, naquela antiguidade, estudando a posição das estrelas, como é que está a lua, como é que está a maré, como é que está isso, aquilo, eles sabiam identificar as estações do ano, quando vinha chuva, quando vinham os fenômenos naturais, um furacão, isso, aquilo. Sabiam quando era tempo de preparar a terra, de plantar, de colher. E era pela sabedoria deles que o reino crescia, claro, porque precisava de gente sábia para poder saber a época de plantar e colher e vender o fruto e fazer com que o reino crescesse. Então por isso o rei, naquela época, fazia daqueles magos, e o mago não tem nada a ver com magia de tirar coelho da cartola ou aquelas bobagens que a gente vê na televisão. Os magos eram magos porque estudavam tudo isso que eu já falei e por isso tinham muita sabedoria. Estudando o céu, vendo tudo aquilo que era próprio daquele período, eles viram que tinha alguma coisa errada no céu. E era isso que vocês falaram. Aquela estrela ali estava fora de lugar. Eles falaram, uai, cada um na sua nação falou, mas tem alguma coisa errada. Porque sempre que eu estudei o céu, tinha uma ordem, estava tudo muito bem colocado. Mas de ontem para hoje, aquela estrela se inclinou em algum lugar. Então, se todo o cosmos, se toda a terra, o céu, tem uma ordem, se aquela estrela fez isso, é porque alguma coisa muito grande vai acontecer. Então eu vou ao encontro daquela estrela. E puseram-se a caminho aqueles reis. E por que a estrela se inclinou? E isso é muito bonito, essa explicação, fica para os mais velhos também, principalmente para os catequistas, para aqueles que já são mais de idade, para saber que não é o homem que se inclina aos astros, é justamente o contrário, é o astro que se inclina ao homem, porque Deus, fazendo com que Cristo viesse ao nosso meio, nós temos Jesus Cristo como o Senhor da história, e isso quebra muitas das fantasias que vive o homem de hoje, porque não suportando o peso da história, vai buscar a vida num destino, sabe, como é que será que está escrito a minha vida? Será que está escrito nas estrelas? Será que se alguém ler a minha mão, será que vai saber o que vai acontecer comigo? Como é que eu vou morrer? Será que eu tenho que ler o jornal hoje, a astrologia de hoje? O que será que o meu signo fala? Pelo contrário, nós, católicos, que acreditamos naquele menino, sabemos que ele é o Senhor da história, que a tua história não está determinada ao fracasso ou a vitória, a glória, pelo contrário, em Cristo a nossa história é redimida e a finalidade é a vida eterna. É a vida eterna. Por isso, muito importante essa palavra também, para os mais pequenininhos e para os mais velhos, a saber que a nossa história não está determinada por um destino. Se meu pai e minha mãe se separaram, então a minha vida agora já é um fracasso, agora eu posso usar drogas, agora eu posso ir para o sexo, para aquilo que seja. Pelo contrário, Jesus Cristo é o Senhor da história, o tempo pertence a Ele. Por isso até os astros, aquilo que era mais ordenado no cosmos, se inclinam para venerar aquele que é o verdadeiro Senhor dos tempos. Está claro isso? Muito bonito também essa explicação, hein? Voltando aos reis magos, vendo aquela estrela, eles se colocam em caminho. E se encontram num determinado momento e falam, olha, a estrela está ali, vamos lá, vamos adorar aquele que nasceu. Já sabiam que tinha um menino que tinha nascido. E chegam os 3 reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar. Agora você me pega esse café. Então os 3. Era o nome de cada um deles. O Belchior era irmão. Então, Gaspar, Baltazar e Belchior. Aqui são só imagens. Então, parece que saiu o quarto. Não, isso daí está fora. São
só 3. A tradição fala que são 3. E Gaspar, Baltazar e Belchior. E os 3 trazem presentes, porque sabendo que aquela estrela tinha se inclinado para adorar o verdadeiro rei, eles trazem presentes. Não podem chegar de mão vazia para conhecer aquele que é o verdadeiro Senhor. E eles trazem 3 presentes muito importantes: o ouro, o incenso e a mirra. E o significado desses presentes também fala muito para o presépio, para a história que nós estamos contando agora, para que vocês possam ter noção da importância da vida de Jesus Cristo. Porque tem um que traz o ouro. O ouro é muito fácil de explicar. Ele vem do lugar muito distante, do lugar de ricos, de pedras preciosas. E ele se inclina para entregar o ouro para Jesus Cristo, porque ele reconhece o quê? Quem é que tem ouro em abundância? O rei, as pessoas ricas. Hoje em dia, os reinados são meio assim. Não existe mais um reinado como antigamente, que eram as pessoas que detinham todo o poder, toda a riqueza. Mas naquela época ele traz o ouro para significar que aquele menino é rei. Ou seja, aquele menino pequenininho no presépio, sujo, fedido lá, depois eu vou explicar o boi, a vaca, o burrinho. Ele nasce na pobreza, na sujeira, mas o rei mago já sabe que ele é rei. Porque vem no sinal da estrela, já fala, esse veio para reinar. Depois, tem um que traz a mirra. A mirra é sempre mais difícil, hein? A maioria das pessoas nem sabe o que é a mirra. A mirra era um óleo perfumado que era feito para ungir o corpo das pessoas quando elas morriam. Porque o povo de Israel era um povo que, diferente das nações pagãs, valorizava muito o corpo depois da morte. O nosso corpo tem um significado. De fato, nós católicos acreditamos que quando vier o juízo final, o nosso corpo será ressuscitado, a nossa carne. Por isso, cuidar bem do nosso corpo, hein? Não fazer tatuagem, não colocar brinco, não usar drogas. Por isso, porque Jesus Cristo nos colocou num templo, nos deu o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E naquela época, lá antigamente, o povo de Israel já cuidava muito dos corpos e ungia o corpo para a sepultura. Colocava o óleo perfumado, a mirra, as faixas e depositava o corpo no sepulcro, na espera de que um dia o Senhor, Deus Pai, e Yahvé pudesse resgatar aquele corpo para a vida eterna. Por isso, o rei mago que traz a mirra, ele já vem anunciar que aquele bebezinho, acabado de nascer, haveria de morrer. Ele veio e a missão dele era na carne morrer para, ressuscitando, nos abrir aquele caminho novo que eu falava, que é a possibilidade da vida eterna. A morte foi vencida por ele, mas ele precisou passar pela morte. Ele vence a morte com a morte. O Padre Kiko fala Instituto Butantan. Se vocês puderem ver depois, como é que faz o veneno para matar o veneno da cobra? Com o veneno da cobra. Por isso, com a morte, Jesus Cristo mata a morte. Então a mirra explica isso, de que ele deveria ser ungido o seu corpo no sepulcro, ele haveria de morrer. E o incenso é... Onde é que é utilizado o incenso? Vocês já viram incenso em algum lugar? Na igreja? Na escola? Alguém usa incenso na escola? Não. Na igreja, não é verdade? Onde se reza, onde se faz a missa. E todo domingo usa incenso? Não. Quando que é? Só nas solenidades, nas grandes festas. Por isso, o incenso, primeiro que o significado do incenso é que a fumaça nunca desce, ela sempre sobe. É a imagem das nossas orações. Quando nós rezamos, as nossas orações chegam à presença de Deus e por ele são acolhidas. Mas nesse caso, o incenso que traz o rei mago significa que ele presta culto àquele menino que é Deus. Ou seja, ele reconhece que aquele menino da manjedoura é Deus, é divino, a ele deve ser prestado culto. Aquele culto que nós prestamos na Eucaristia é a Cristo, a Jesus Cristo que nós prestamos. E por isso uma coisa muito importante é saber que Jesus Cristo, isso vocês têm que ter muito claro, ele é só homem ou ele é só Deus? Homem e Deus. Ele é as duas coisas, as duas naturezas estão em Jesus Cristo. Porque se ele fosse só homem, não adiantaria de nada, porque ele não nos uniria ao Pai novamente. Se ele fosse só Deus, não serviria de exemplo para nós. Por isso ele assume a nossa carne e não deixa a sua divindade. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Tá bom? Então esse é o significado dos reis magos, com os presentes que eles trazem. Tá certo? Vocês veem que lá no presépio, lá no fundo tem 2 animaizinhos, um vaca e um burro. Diferente daquele burrinho, aquele dali tem outro significado. O Padre Kiko sempre fala para os mais pequenininhos: cadê aquela menininha que estava aqui? A Venus? Claro. Tá aqui.
está lá em cima. Porque falava que na época que Jesus nasceu fazia muito frio. E ele estava no meio de uma gruta ali, numa manjedoura, um lugar onde ficavam os animais, um lugar frio e tudo isso. E fala que o boi e a vaca ficaram pertinho do menino Jesus, para que com o hálito deles, com o bafo deles, pudesse aquecer o menino Jesus e ele não morrer de frio. Só que isso serve para os mais pequenininhos, né? Aqueles que são crianças entendem, acham muito bonitinho. Só que para os maiores, eu explico que o significado daqueles dois animais está lá no profeta Isaías, no comecinho do livro do profeta Isaías, que fala assim: o boi, a vaca, o jumento reconhecem o seu dono, o seu Senhor, mas Israel, meu povo, não sabe quem é o seu Senhor. Então eles significam a dureza que temos nós, que somos também povo de Israel, que muitas vezes duvidamos da vontade do Senhor, que muitas vezes nos obstinamos na nossa vontade e não querer ir para a igreja, ou papai, vamos para a missa, hoje não. Quantas vezes, né? Então, esses dois animais significam isso, o povo de Israel, que aqueles dois ali, os dois animais, reconhecem o seu Senhor. A vaca e o jumentinho prestam culto a Jesus Cristo, e nós também somos convidados a ser como eles, reconhecer o nosso Senhor. Tá bom? Vocês viram que a gente já avançou tudo isso aqui no presépio. Entramos na casinha, estamos na reta final já. Entramos ali na família de Nazaré. Vocês veem que o papai e a mamãe de Jesus, José e Maria, vocês já escutaram muitas vezes a história do nascimento de Jesus. Eu explico uma coisa muito importante, que na época não existia o namoro como a gente conhece hoje, que o menino e a menina se conhecem, hoje até por celular, por aplicativo, não sei o que, na época não existia isso. Na época o casamento era dado entre as famílias, uma família conhecendo a outra, olha, aquela família ali educou bem o filho, aquela dali educou bem a filha, vamos fazer um contrato e eles vão se casar. E durante algum tempo existiam as tratativas do casamento naquela época. E naquela época, José e Maria estavam já comprometidos em casamento, porque o contrato entre as famílias estava sendo feito. Aí eles negociaram, quanto que José vai dar? Vai dar 3 bois, 2 camelos e 5 ovelhas. De jeito nenhum, minha filha vale muito mais do que isso. E durante muito tempo ficavam tratando o dote para que pudesse ter a garantia de que aquele homem, aquele novo pai de família, conseguiria fazer com que aquela esposa fosse feliz, criasse os filhos e tudo isso. Então José e Maria já estavam comprometidos em casamento, mas eles estavam como que noivos. Cada um morava na sua casa, não coabitavam, não dormiam juntos. E Maria, por obra do Espírito Santo, o anjo a visita e fala: Maria, Deus quis que você fosse a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus. Ela fala: mas como que vai se dar isso? Fala: não, o Espírito Santo virá e como que por uma nuvem e fará toda a obra. E Maria depois dá o sim. Ocorre que naquela época uma mulher que se encontrasse grávida sem morar com o seu esposo, com o seu